Olá, nesta aula nós veremos a equação da reta, da forma geral, forma reduzida, na forma segmentária. Nós veremos também quando duas retas são paralelas, vamos encontrar o coeficiente angular e também nós vamos encontrar a equação da reta que passa por dois pontos. Então vamos lá. O que é reta? Reta é um conjunto de pontos que satisfazem a uma equação do primeiro grau em duas variáveis. Nesse caso aqui, as variáveis são x e y. Então, a equação da reta, ela vem da seguinte forma. Geralmente vem o nome da reta, no caso aqui nós temos reta R e reta S. Então, a equação seria, na reta R, R, dois pontos, é igual a dois pontos, ax mais by mais c igual a zero. Nesse caso aqui, ax mais by mais c igual a zero, essa é a forma geral da equação de uma reta. Essa equação da reta também pode vir na forma reduzida. Essa forma reduzida é a maneira que a gente trabalha lá no oitavo ano, y igual a x mais b. Só que lá nós vimos assim, que y seria dessa forma aqui, y igual, vou fazer aqui com o mouse, vamos pegar aqui a caneta, igual a x mais b, né? Nós vimos lá, nós estudávamos lá desse jeito, já vinha o y isolado, né? Então, esse a aqui era o chamado coeficiente angular e esse b de coeficiente linear. Agora aqui nós vamos ver um pouquinho diferente. Nós vamos ver a forma geral, que é dessa forma. A forma reduzida, ela vai se tornar desse jeito aqui, só que com outro valor. Então nós vamos ver na forma reduzida. Como é que é a forma reduzida? É isolar o y. Então vai ficar assim, ó. Y, vou mudar de cor aqui, pessoal, ficar uma cor mais bonitinha aqui. Vamos colocar um marrom, olha só. Então, nós temos aqui y, passando para o outro lado, y. Aqui tem o b multiplicando o y. Eu já vou passar esse b para o outro lado, ele vai dividindo os dois termos. Então, aqui nós vamos ter ax. Deixa eu apagar esse aqui, que está muito feio, não tá? Vamos apagar esse aqui, ó. Então, y, vou virar aqui a mesa, fica melhor para mim. Y igual a x. Pessoal, esse ax é positivo ou negativo? Ele está lá de cá, positivo, vai para o outro lado, negativo. Né? Então, ó, menos ax sobre b, menos o c. Esse c estava positivo de cá, passa para cá. Esse b estava multiplicando o y aqui, ó, multiplicando o y, ele passa dividindo os dois termos que já estão do outro lado. Então, dividido por b. Então, nós temos aqui essa forma agora aqui, a gente pode igualar a essa aqui, ó. Então, nós podemos dizer que y, assim, ó, a equação de R, né? R, dois pontos. Então, R poderia ser escrito assim, y igual mx mais n, onde o m é menos a sobre b, isso aqui é o coeficiente angular que a reta está fazendo, e esse menos c sobre b é onde ela corta o eixo y, que é o n. Então, ela se torna semelhante àquela forma que a gente trabalhava lá no oitavo ano, nono ano, ok? Então, vamos agora ver. Ficou claro aqui, pessoal? Então, a forma geral e a forma reduzida. A forma geral, ela é escrito tudo antes da igualdade, ax mais by mais c. A forma reduzida é o y isolado. E aí nós temos menos a sobre b, que é o coeficiente angular, menos c sobre b, que é o coeficiente linear. Esse menos c sobre b é onde a reta corta o eixo y. No caso da reta R aqui é o 2, ok? E o que é esse coeficiente angular? Nós vamos achá-lo agora mesmo. É o valor do coeficiente angular, esse número que multiplica o x na forma isolada, ok? Como é que é a forma segmentária? Essa forma é mais simples, pessoal.
É a forma que você encontra a equação de uma reta. Uma reta, você chama o nome da reta, pode ser R, né? R, 2 pontos. Aí nós temos x sobre o x, onde ela corta o eixo x, pessoal, aqui, ó. Nesse caso aqui da reta R é o x de A, tá vendo? Sobre x de A, nesse caso aqui de R, mais y sobre o y, onde ela corta o eixo y, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui é b, y de b. Essa equação é igual a 1. É a mesma equação aqui de cima, se você agora tira o mínimo múltiplo comum aqui, que é 2, menos 2 e 2, ó, tira o mínimo múltiplo comum, vai ficar, multiplica aqui, vai ficar x vezes y de b, que é 2, y vezes o x de a, que é menos 2, é igual a quanto? É igual, isso aqui vai ficar menos 4, passa para o outro lado, mais 4. Aí, divide e você vai encontrar a equação de R, que vai dar o C isolado aqui valendo 2, ok? Y igual a x mais 2. Quando o x é 0, na de B, nós estamos falando aqui na vermelhinha aqui. Quando o x é 0, o y vale quanto? 2, ok? Beleza. E quando é que a gente vai ver que duas retas são paralelas? Muito simples. Nesse caso aqui, está desenhado aqui já duas retas paralelas. Essas retas aqui a gente pode mover. O pessoal fez com o GeoGebra. GeoGebra facilita a gente mexer na reta. No caso aqui, ó, eu posso afastar, fazer essas duas retas serem concorrentes e não mais paralelas. Vamos voltar ao ângulo aqui de 45. 45, você, cadê você? 45, ok, 45, opa, chegando. 45 graus, ok? Nesse caso aqui, as duas retas são paralelas. Vou afastar mais para cá um pouquinho, fica mais fácil. Duas retas são paralelas, 45. Hoje ficou difícil, é aqui. 45, ok? Então, nós temos, só colocar sobre o quadro. Então, nós temos aqui a reta R, paralela à reta S, ambas fazendo um ângulo de quanto? 45 graus. Se fosse ângulos diferentes, vamos supor que eu ponha essa aqui, ó, no quadro. Essa outra aqui, qual seria o ângulo? Está lá, 63,63. Então, se tiver o mesmo ângulo, 63,48... Tá aqui, ó, tá aqui. 63, 63, 63, 63. Aqui, 63,48, tá vendo? Ó? Então, essas duas retas são paralelas. Por quê? Porque o ângulo que elas fazem com o eixo X é o mesmo, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos agora a reta R. Você viu que a equação de R já mudou? Ó? Menos 2x mais y igual a 4. 4 é onde ela corta o eixo y. Passando esse 2x para o outro lado, ele vai ficar positivo. Y igual a 2x, seria assim, ó. Y igual a 2x mais 4, ok? A equação de R. Bom, então vamos colocar aqui a condição para que duas retas sejam paralelas. Qual é a condição para que duas retas sejam paralelas? Quando elas apresentam o mesmo coeficiente angular. No caso aqui, nós temos reta R e S, nós vamos escrever assim, MR, esse R aqui, pessoal, está dizendo que é da reta R, é o coeficiente angular de R, é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, duas retas são paralelas quando seus coeficientes angulares forem o mesmo, isso é, basta, se elas estiverem na forma reduzida, basta você olhar o valor que multiplica o x. Ó, se esse aqui for igual ao do outro, elas são paralelas, ok? Ou perpendiculares, se acaso, proporcionais, se acaso forem nessa forma aqui, pessoal. Se eu tiver ax mais b, esses dois valores aqui, e na outra forem proporcionais, também essas duas retas vão dar o mesmo coeficiente angular, e aí elas serão paralelas. Esse termo C, se coincidir ser proporcional do outro,
significa que as retas são coincidentes. Se eu tiver aqui uma reta, todos os valores aqui, pessoal, proporcional, um proporcional ao outro, A de R proporcional a de S, B de R proporcional de S, e mantiver a proporcionalidade, então se eu pegar A sobre A, B sobre B, C sobre C, significa que eu tenho duas retas com duas equações de uma mesma reta. Então significa que a gente pode dizer que essas retas, duas equações, são retas paralelas coincidentes. Nesse caso aqui, são retas paralelas distintas. Por quê? Porque uma corta o eixo y no 0, na origem, e a outra corta o eixo y, nesse caso, no 4. Então, são paralelas, porque tem o mesmo ângulo, com o eixo x, e elas não são coincidentes, são distintas. Beleza? Então, mas como é que eu encontro esse coeficiente angular? Muito fácil da gente encontrar. Como é que a gente encontra? A gente faz o ΔY sobre ΔX. Olha só, eu já fiz aqui um desenho colocando o ΔY. O que é o ΔY, pessoal? Nesse caso aqui, H, o H tem o mesmo x de D, não tem? Ó? Aqui o D. Quais são as coordenadas de D? Nesse caso aqui, quais são as coordenadas de D? D tem coordenadas. Quem é o x de D? É o 2. Né? O x de D é o 2. Quem é o y de D? É o 4. Ok? Quem é o x de H? O x de H é quem? É 2. Quem é o y de H? 0, porque está sobre o eixo x. Beleza? Vamos aqui no ponto C. Quais são as coordenadas de C? 0, 0, porque C está na origem. Por aí até ser ponto O. Ok? Ó, C igual a O. Aqui já tem um O, 0, de 0, né? Ok. Então, nesse caso aqui, nós temos... Como é que eu vou encontrar as coordenadas desse ponto? Olha só. Quem é o ΔY? É a variação de Y. Y de D menos o Y de C. O Y de C coincide com o Y de H. Ó. Então, basta eu fazer isso aqui direto. Ó. Quem é o X, ΔY? Y menos o 0. Ó. Y menos o 0. Se é Y menos o 0, o 4 menos o 0 dá quanto? 4. Então, aqui quem é o ΔX? ΔX vai ser 2 menos 2. Ó. O ΔX vai ser quanto? 2 menos o 0. 2 menos o 0, ΔX. ΔY, 4 menos 0. Então, nós vamos encontrar, nesse caso aqui, o coeficiente angular. Vamos colocar de R. Vamos fazer de S. O coeficiente angular de S vai ser quem? Vamos fazer? Quem é o ΔY? 4 menos o 0. Então, ΔY, vamos colocar ΔY sobre ΔX. Quem é o ΔY? É Y de D menos o Y de C sobre quanto? Sobre X de D menos o X de C. Nós estamos com essa reta S aqui, ok? Então, substituindo agora em valores, nós temos que é 4 menos o 0, ΔY. Já posso colocar direto? Não posso? 4 menos o 0. E quem é o ΔX? ΔX é 2 menos o 0. Então, olha só, 2 menos o 0. Então, quanto que deu esse coeficiente angular? 4 dividido por 2, 2. Olha só, aqui a equação da reta já está dizendo isso. Se você isolar o y aqui, você vai ter que y é igual a 2x. Tá vendo? Essa aqui é uma equação linear porque ela passa na origem. Vamos ver da outra? Como é que fica a outra? Isolando o y aqui vai ficar, ó. Ela vai ficar y é igual a 2x mais 4, que já está aqui do outro lado, ok? Então, observe os coeficientes angulares dela, 2 e 2. Então, essas retas são paralelas. Então, olha só, quando é que duas retas são paralelas? Quando os seus coeficientes angulares forem iguais. Mesmo número, não tem troca, se um é negativo, o outro também tem que ser o mesmo número, ok? Ficou fácil?
Agora, professor, e se eu quiser agora encontrar a equação de uma reta que passa por 2 pontos? Vamos colocar essa reta aqui, ó. Essa reta aqui. Eu posso tanto encontrar a equação dela usando segmentária, como eu posso encontrar ainda uma ferramenta muito importante usando determinante. Vamos fazer a equação dessa aqui usando determinante? Como é que eu uso determinante? Vamos encontrar de S. Então, uma maneira da equação é quando a equação, ou quando 3 pontos, vamos colocar a condição aqui, ó, quando 3 pontos estão alinhados, o determinante o det, vou colocar det, o determinante formado pelas coordenadas é nulo. Professor, como é que vai isso? Vou fazer aqui, vou apagar isso aqui em cima e vou fazer bem aqui, tá? Olha só, como é que a gente vai fazer isso? Acho que a minha foto não vai pegar. Então, a gente vai dizer, ó, o determinante a gente coloca barra, a gente vai colocar um ponto genérico, x, y, isso aqui é um ponto genérico qualquer. Nesse caso aqui, pessoal, poderia ser esse ponto aqui, um ponto P de coordenada x, y qualquer. E eu tenho 2 pontos aqui que eu conheço as coordenadas dele. Um é 0, 0 e o outro é o ponto D, 2, 4. Então, olha só, colocaria aqui, ó, colocaria 0, 0, depois 2 e 4. Aí, para completar, porque não existe determinante de matriz retangular. Nesse caso aqui é a matriz 3 por 2. Então, para completar a matriz quadrada, a gente completa com unidade aqui. Aí a gente fecha aqui o determinante, e eu vou deixar para você calcular o determinante igual a 0. Ó, aqui deu 0. Então, ó, como é que a gente faz? A gente pode usar... Desculpa, estou com a garganta ruim, pessoal. A gente pode usar determinante, a regra de Sarri, ou então o método que eu apelidava aí apelidei na segunda série, a gente chamava de balaio, né? A gente coloca aqui a diagonal principal, deu nula, tá vendo? Aqui eu tenho 2y, então como é que vai ficar esse determinante? Isso aqui tem que ser 0, ó. Então vai ficar, ó, aqui eu já tenho 0, y vezes 1 vezes 2, 2y, 2y. Aqui eu tenho 0 vezes 4, 0, então anulou. Agora aqui diagonal secundária, que deu 0, 4 vezes x, 4x, então deu positivo, não deu, pessoal? Aqui, ó, 1 vezes 4, 4 vezes x, 4x, então fica menos 4x, aqui eu tenho agora menos 4x, aqui também deu 0. Então, como é que vai ficar a equação dessa reta aqui? Tem que ser igual a 0. Olha só, eu passo o 2y para o outro lado. 2y para o outro lado vai ficar, aliás, 4x para o outro lado. Então, vai ficar y. Ou divido logo os dois coeficientes aqui, vai ficar y igual, y menos 2x igual a 0. Então, y igual a 2x. Olha só, essa é a equação aqui, tá vendo? Y igual a 2x. Ok? Então, você pode usar o determinante. Agora eu vou apagar isso aqui para nós encontrarmos a equação dessa reta também usando vamos encontrar a equação dessa reta agora usando 2 pontos, ok? Primeiro nós vamos calcular o coeficiente angular, e depois, qual é o coeficiente angular da reta S?
Qual é o coeficiente angular, pessoal? Quanto que vale esse coeficiente angular? Acabamos de calcular, não acabamos? Então, quanto que é esse coeficiente da reta S? É 2, ok? 2. Então, nós vamos fazer agora, tá? Eu não apaguei tudo, pessoal, porque eu apaguei em cima. Então, olha só, nós temos que o coeficiente angular é 2. Então, se MS é igual a 2, ó, MS é igual a 2. Eu vou pegar o ponto 0. Eu tenho o ponto 0, a reta passa por aqui, e ela tem uma inclinação que o coeficiente angular dela é 2. Ela está num ângulo que o coeficiente angular é 2. Que ângulo é esse? 63,48. Tá vendo? Então, nós vamos calcular usando o ponto C. O ponto C de coordenadas 0, 0. Como é que eu vou encontrar? Qual que é a fórmula que eu vou usar, professor, para essa equação? Então, vamos colocar a fórmula aqui de roxo. Eu gosto de colocar a fórmula assim, mais... A gente vai pegar de um ponto genérico, ó, y, menos o y do ponto dado, vou colocar y de C, no caso aqui, ó, é igual ao coeficiente angular de S, que multiplica x genérico, menos o x do ponto dado, que é C. Então, nós temos aqui essa equação a ser substituída. Então, vamos substituir. Vamos trocar de cor para substituir aqui, fica bem bonitinho. Olha só, então, de vermelho agora. Então, vai ficar y menos... Quem é o y do ponto dado? 0. É igual ao coeficiente angular que nós temos, que vale quanto? 2. É uma reta crescente que multiplica x genérico menos o x de C. Quem é o x de C? 0. Então, olha só, 0. Então, a equação está prontinha. Y igual a 2x. Não é fácil? Então, agora você vai praticar no nosso livro e na próxima aula nós continuaremos com retas concorrentes. Um abraço, obrigado.